Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. A gente, enfim, uma sexta-feira absolutamente frenética no noticiário político e que tem muitas implicações econômicas. Fica a leitura de que talvez a solução dos problemas econômicos esteja mais distante do que estava ontem? Boa tarde. Mas, né, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem a nossa conversa começou por aí, né? Da distância que tinha aumentado, e aí por conta daqui do presidente Lula, da entrevista, não estamos nem entrando no mérito da entrevista, do que ele disse, é o fato político. Sim. Que provoca esse distanciamento, que acaba... Provoca não, acho que é mais do que provoca, promove o distanciamento da saída, né? E por quê? Porque a política sempre comandou a economia, mas em momentos como esse, hoje eu ouvi uma frase agora há pouco de um industrial grande que exporta bastante para os Estados Unidos. Ele disse, ele falou assim, olha, a gente estava com medo da nossa prioridade ficar ali em segundo lugar, né? Agora caiu para o quinto. Então, essa já é a percepção, né, de muitos empresários, né, que ficou mais difícil, ficou mais distante, porque a prioridade mudou. Ontem, Naka, nós também tratamos aqui da escolha do governo Lula em aproveitar esses dias que faltam até o dia 1º de agosto para criar estratégia e oportunidades de saída da crise. E o que a gente chegou à conclusão é de que criou-se estratégia e oportunidade de aproveitamento político da crise. E isso também está sendo feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ainda mais com o episódio de hoje. Então, a escalada da economia segue, mas a escalada da política está indo muito mais veloz. Está até difícil para a economia acompanhar o que está acontecendo. É só a gente ver hoje o mercado financeiro, o grau de volatilidade que o mercado financeiro teve hoje no Brasil, mesmo lá fora, mas aqui no Brasil, foi muito forte, porque está muito difícil de ver cenário, né? Então, essa distância é porque a prioridade, aquela prioridade que a gente vem insistindo aqui, trazendo casos concretos, de contratos sendo cancelados, né? De empresas que nasceram para exportar para os Estados Unidos, de crédito sendo negado, perdas de garantia, as coisas já estão acontecendo, né? O impacto a partir do dia 1º de agosto, com ou sem a tarifa de 50%, que tarifa virá, né? Qual vai ser o ambiente de segurança para a tomada de decisão, não é do empresário brasileiro só, mas é do comprador americano. Porque também nós estamos dependendo da segurança do comprador americano, porque o comprador americano que está cancelando o contrato, ele está cancelando por 2 motivos. Primeiro, ele não sabe o que vai ser, porque não tem uma ordem executiva, né? Não existe um detalhamento do que seria essa tarifa. Mas ele cancela o contrato porque ele não tem segurança sobre o que vai acontecer e certamente porque ele não quer ficar à disposição de uma conta que ele não vai pagar, que ele não sabe para quanto vai subir a tarifa que ele tem que arcar para importar do Brasil. Então, esse episódio de hoje, né, a gente termina a semana, eu acho que com uma sensação, Naka, que eu sinto, assim, de todos com quem eu conversei desde cedo, exaustão. Tem uma exaustão no ar, na economia, dos empresários, de dizer, uau, nós estamos batalhando, mas não andou, nós andamos para trás, ou seja, o esforço de solução vai ter que ser maior. E é triste porque parte do que está acontecendo, deste problema que a gente já começa a perceber, Thaís, ele obviamente não está ao alcance das nossas mãos, das nossas, que eu digo, sociedade brasileira, economia brasileira, né? Já que são decisões tomadas no governo norte-americano. Mas, no que diz respeito ao que está desse lado da linha do Equador, o Brasil poderia ter tido um comportamento um pouco mais racional, né? O presidente Lula poderia não ter usado este tom que me pareceu não abrir canais de diálogo. Talvez o timing da decisão do ministro Alexandre de Moraes talvez também não ajudasse tudo isso. É como um acidente de avião, são vários erros em sequência que causam um problema. A gente está diante de uma bola de neve de decisões equivocadas?
Olha, um economista hoje me deu ele fez uma analogia, né, que tudo que envolve as decisões sobre comércio, e aí, para te responder de forma mais técnica, elas são absolutamente racionais. Tem fórmula para tarifa, tem fórmula para contratos, tem fórmula econométrica para tudo, né? E essa racionalidade, ela se perdeu, é uma conversa estritamente técnica. É óbvio que a decisão passa pela política. Que política? Política pública, do interesse do país em estar ou não exposto ou não àquele mercado, é óbvio. Mas se a decisão política já foi tomada, é a técnica que determina o tamanho, o formato, o modelo e o ambiente em que as coisas vão se dar. E ele descreveu o seguinte, ele falou, o Donald Trump conseguiu transformar essa política de comércio, e aí ele não só faz isso com os Estados Unidos, mas ele faz os outros países também precisarem dançar um pouco ou agir um pouco diante dessa nova fórmula, que é como se você precisasse construir uma casa. Aí ele usou a seguinte expressão, uma pá, uma escavadeira e um saco de cimento. O que você faz com isso? É racional construir uma casa com uma pá, uma escavadeira e um saco de cimento? Não é. Para onde foram as fórmulas? Para onde foi o sentido do que vem embaixo, da fundação, da decisão que você toma para cima, o quanto que você vai ampliar? Então, a gente vem nesse desafio de encontrar sempre as melhores analogias, que não são simplórias nem simplistas, mas as melhores analogias para dividir um pouco a tentativa de compreensão do que está acontecendo. É um problema extremamente complexo, portanto, a saída para ele também vai ser muito complexa. E aí, que eu conversei agora há pouco com o José Pimenta, consultor da BMJ, sócio do Velber Barral, tem participado bastante, ajudado bastante a gente aqui, ele tem bons insights, ele trabalha com comércio exterior há muitos anos. Hoje, por exemplo, ele me contou que ele fez parte daquela coalizão da indústria que atuava em Washington até 2018, o tal do BICS. Ele falou, eu estava lá, inclusive, na última reunião. Então, é um personagem da história, vamos dizer assim, da formação da política de comércio exterior do Brasil, que conhece bastante, né? E ele disse, olha, os empresários me ligam o dia inteiro perguntando, escuta, você tem certeza que vai ser 50%? Aí ele falou, Thaís, a partir de hoje eu comecei a responder. Eu não tenho certeza que vai ser 50%, mas eu tenho certeza que não será mais 10%. Porque a margem de manobra, de punição, desse caráter político subjetivo da cabeça de Donald Trump, num ambiente de vingança, de resposta, de bravatas, será que vai caber? A União Europeia, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com 30% e o Brasil com 10%, no meio dessa briga. Então, ele vem dizendo, olha, eu não acredito mais que o Brasil, qualquer que seja a saída dessa solução, que a gente vai conseguir voltar para aqueles 10% que a gente estava assim dizendo, ninguém fala nada, ninguém reclama, que 10% está bom. Então, ele, olha, eu estou começando a dizer para as empresas, façam cenários de 20, 15 para cima, pelo menos 15 para cima. Aí um outro empresário me disse agora, eu falei para ele, e aí, que tal? Né? Que tal essa história de não fazer mais, você acredita que não seja 10? Ele falou, olha, não sei se, ainda não pensei sobre isso, mas uma coisa eu tenho certeza, o que o Brasil não pode ficar é com uma tarifa maior do que os seus concorrentes. Então, está vendo como tudo é relativo? Então, assim, está todo mundo esperando o que vai sair da cabeça de Donald Trump, está todo mundo esperando qual vai ser a solução mágica da cabeça dele para a relação comercial com o Brasil. Existem hipóteses e balizas que vão sendo traçadas nesse percurso, mas algumas convicções. A convicção de que a briga foi longe demais e que, portanto, dificilmente politicamente vai ser possível voltar para onde estávamos, e a convicção de que o Brasil, para se salvar nesse momento, diante dessa condição tão apertada, a gente tem que estar, no mínimo, em pé de igualdade com os nossos concorrentes. Thaís, na primeira leva, na primeira onda de anúncios de Donald Trump e das tarifas ali, quando essa história toda começou, a reação do mercado financeiro, das bolsas, a queda do S&P 500, tudo isso aparentemente foi importante na volta atrás de Donald Trump em muitas das suas decisões, aí até gerou a história do taco, mas ali houve um gatilho que fez Donald Trump voltar atrás, pelo menos parte desta volta atrás
é atribuída ao mercado financeiro. Hoje, o mercado financeiro já não reage da mesma maneira, com menos volatilidade. Ainda está volátil, mas bem menos. Menos intensidade, né? Exatamente, do que na primeira onda. Mas parece que as empresas estão mais vocais agora. Será que o setor produtivo tem a capacidade de botar a racionalidade de volta nessa discussão e fazer Donald Trump talvez dar 2 passos para trás? Ai, eu acho tão difícil, sabe, Naka, porque o mercado financeiro dá preço por dinheiro e as empresas dão preço por seus produtos. E o dinheiro é o que vale para todo mundo, né? Então eu não consigo ver essa força. Eu acho que hoje, por exemplo, um empresário também me contou, ele trabalha numa multinacional, alto executivo de uma multinacional, ele disse, olha, a gente está batendo na porta de todo mundo, nós estamos defendendo o nosso caso e, por consequência, o nosso setor. Nós estamos defendendo o nosso caso, né? Então, essa pressão, ela pode fazer alguma diferença ali e cada um dos países está fazendo exatamente isso, né? Tentando encontrar qual é a brecha para tentar fazer essa negociação e o Trump está fazendo recuos quase que táticos, né? E continua sem fazer sentido. 38%, 40%, sei lá, de tarifa para o Laos. Continua sem fazer sentido, mas tudo indica que tem sido uma negociação caso a caso. Agora, você sabe que essa reação mais recente do mercado financeiro, que parou de punir as decisões do Trump, porque no fundo é isso que a gente está falando, sim, gente. Porque quando o dinheiro perde valor, é uma punição para o governante, né? É uma punição para o policymaker, para o sujeito que toma decisões, né? Por que o mercado financeiro internacional parou de punir as decisões de Donald Trump? E conversando com formadores de opinião e gente que realmente atua nos organismos internacionais do setor financeiro, e aí eu estou falando da instituição internacional de finanças, estou falando do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, essa tem sido a temática das reuniões. Por que o mercado financeiro parou de punir as decisões equivocadas, né? Aí tem uma explicação, tem muito capital e o capital está se aproveitando talvez do último momento em que vai ser possível fazer alguma alocação com rentabilidade segura. Alocação com rentabilidade segura, né? Nós passamos décadas em que essas três decisões, elas tinham uma correlação suave. Agora não tem mais, porque assim, o que dá rentabilidade não necessariamente é seguro, o que é seguro não necessariamente vai dar rentabilidade e muitas vezes o que dava rentabilidade e segurança também não dá mais. Então, essa é uma grande preocupação, porque esse foi um instrumento histórico da revisão de decisões e ele não está acontecendo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Os movimentos não têm sido, por mais que tenha volatilidade, não têm sido bruscos. A gente viveu isso um pouco lá no final do ano passado, mas deixamos de viver oscilações bruscas nesse ano, né? E essa é uma preocupação dos gestores do setor financeiro no mundo hoje. É esse o debate que está se dando nos grandes organismos de finanças no mundo. Thaís Herédia, que discussão interessantíssima essa. Interessantíssima. É a perda da embocadura do capital. Exato. O capital... Por quê? Porque está sem interesse? Não interessa mais? É difícil fazer essa leitura, né? Eu estou aqui repassando o que eu estou ouvindo, né? Onde está a discussão, porque é uma pergunta difícil de responder, mas o debate está acontecendo. Thaís Herédia, os nossos olhos para o debate de primeira linha da economia. Que bom tê-la aqui, Thaís. Obrigado pela conversa nessa semana tão dura aí de volta das minhas férias, um noticiário tão quente assim. Respira, vamos respirar, vamos respirar. Respira, hoje é sexta-feira. Beijo, até segunda. Thaís, bom fim de semana. Obrigada até segunda. Para todos.